O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom, Felipe? Eu tô te ignorando. Um abraço a todos os nossos ouvintes, bom crepúsculo a toda a nossa audiência, agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que nos aguenta. O programa de hoje teremos o fechamento das Olimpíadas, né, enquanto esperamos as Paralimpíadas. Paralimpíadas, né? Não é mais Paraolimpíadas. Outro dia eu cometi esse erro no Nerdologia e muita gente me corrigiu. Mas para mim Pompeia sempre vai ter acento, entendeu? E dane-se a reforma de 2012. Gramática tá nem aí. Tivemos vários ouvintes, meu caro Matias, tanto contra e a favor do Mercosul, né, já que eu coloquei aquela questão, né, de ou vai ou racha. O Gabriel Gosman, inclusive, mandou um e-mail. Ele trabalha com eletrônica, comentando que ele preferia que o país se aproximasse da Índia, da China e do Japão, né, já que pela experiência profissional dele, o Uruguai ele não usa doce de leite nos equipamentos eletrônicos dele. Senão ia dar uma merda. Eu como glutão, eu prefiro o doce de leite uruguaio. O Thiago Soares Guimarães disse que sempre organiza a casa no final de semana ouvindo Xadrez Verbal, mas nesse final de semana ele não arrumou a casa porque eu só postei o podcast no YouTube no sábado. Inclusive eu tô falando isso agora, além de mandar um abraço pro Thiago, para avisar que eu só vou, agora a partir desse último eu sempre vou postar no sábado, tá, gente? Porque tava muito corrido gravar, postar e depois postar no YouTube, tudo na sexta-noite, tudo no mesmo dia. Então no YouTube vai entrar no sábado de manhã. Se você vai ficar com crise de abstinência, então você baixa o arquivo, assina o feed, enfim, eu coloco no YouTube porque tem algumas pessoas que preferem apenas por isso. Se você prefere por streaming mesmo, ainda tem o streaming da própria Central 3, né? O Rafael Gaspar disse que uma vez o pai dele ganhou uma caixa de fim de ano da Santa Helena e que tinha 500 paçoquitas rolha. Ele disse que é um final de ano muito feliz e eu vou fazer um boneco voodoo, porque ele me deixou com inveja, ele me deixou com vontades, ele me deixou... Uma dica para os ouvintes é misturar com um sorvete. Nossa. Não. Paçoquita é paçoquita. Paçoquita misturada com alguma coisa, tipo ketchup na pizza. Heresia. Um abraço para todos os meus ouvintes cariocas. Mas eles têm que fazer isso porque a pizza do Rio de Janeiro é uma porcaria, né? Vamos falar um português claro, né? Um lugar que Domino's é considerado o ápice da pizza tá mal das pernas, né? Mas a gente tá comprando uma briga muito feia aqui, né? Vai ser pior que bolacha e biscoito. Para terminar, um abraço para Thaisa Menezes, que é do Rio de Janeiro, inclusive, é de uma região perto da cidade onde meu pai nasceu. E um abraço pro Fernando de Samoreira, nosso querido ouvinte, que mandou umas mensagens bastante construtivas. Ainda não tive tempo de respondê-lo com a atenção e o carinho que ele merece, porém, inclusive, ele estará presente indiretamente aqui no programa. Vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 22 de agosto. Réu do Tribunal Penal Internacional se desculpa por destruição de patrimônio histórico em Timbuktu. Timbuktu é a capital do Mali, é uma das cidades com mais patrimônio histórico. Mali ou Mali? Eu falo Mali. Mali eu acho que é a pronúncia francesa, né? Como Mali era colônia francesa. Aqui tem um amigo da Guiné-Bissau que é vizinha e que se refere como Mali.
Acho que estão valendo as duas, entendeu? O importante é ter amor no coração. Agora, né, o importante é ser consensual. Agora, o Timbuktu, né, é uma das cidades com mais patrimônio histórico do mundo, né? Algumas das mesquitas e das igrejas mais antigas do mundo estão lá. Uma das bibliotecas, né, que é chamada de... ela já foi chamada de Biblioteca de Alexandria da África. Só que assim, Alexandria... A gente está acostumado a associar Egito Antigo, Crescente Fértil, mas fica na África, né? As pessoas esquecem disso. E o que aconteceu é que durante conflitos internos e externos em relação ao Mali, parte desse patrimônio histórico era destruído por grupos islamistas radicais. E era o caso do Ahmad Al-Mahdi, que assumiu sua culpa, pediu desculpas pelo que fez. Foi a primeira vez que um réu do Tribunal Penal Internacional se coloca como culpado, não se coloca como inocente perante as acusações. Quem mandou a notícia, inclusive, foi a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos. E o patrimônio específico em relação a ele é uma questão curiosa, que esse grupo teria destruído alguns mausoléus de antigos líderes muçulmanos, e que alguns grupos muçulmanos da região iam até esses mausoléus fazer suas orações diárias. Mais ou menos como, por exemplo, os católicos fazem com santos, né? E as interpretações mais radicais do Islã proíbem isso, banem isso, e aí teriam destruído alguns desses mausoléus, e por isso ele pediu desculpas e se colocou como culpado perante o TPI. Também na última segunda-feira, servidores do Itamaraty entram em greve e cobram reajuste salarial. A situação do Itamaraty orçamentária, ela já estava complicada desde a Dilma, né? Isso é importante deixar claro, né? A culpa não é exclusivamente do Serra. A situação orçamentária do Itamaraty, ela vinha definhando já tinha um bom tempo. Já comentamos isso em programas anteriores, inclusive em questões salariais. Porém, o que acontece segundo o Sind Itamaraty, né, o sindicato do Itamaraty, havia se feito um acordo com o chanceler anterior, o Mauro Vieira, desse reajuste. Porém, com a saída do Mauro Vieira e a entrada do Serra, esse acordo teria sido desconsiderado. A gestão Serra teria desejado novas negociações, o que também é negado por outras pessoas. Obviamente, essas questões de relações salariais, de relações trabalhistas, muitas vezes ficam sempre muito nebulosas, porque a gente costuma ter duas visões antagônicas. E, por conta disso, os servidores públicos do Itamaraty iniciaram uma greve geral. Hoje, essa greve já atinge 80 postos em 80 países diferentes, que continuam funcionando com 30% dos servidores públicos que devem seguir trabalhando, entre aspas, que é uma citação do próprio sindicato, pelo princípio da continuidade dos serviços públicos. Ou seja, se você estiver na Itália e está preocupado por conta do terremoto lá, porque algum parente, algum conhecido seu pode ter sido atingido pelo terremoto, os serviços consulares de emergência, por exemplo, ainda estarão funcionando. E ainda em relação ao Itamaraty, também na segunda-feira, o José Serra classificou o documento da OEA questionando o impeachment da Dilma como besta e mal feito. Ele também teria dito que o nosso podcast é cara de melão e come catota. E agora, falando sério, a crítica dele faz sentido, porque a OEA interpelou o Ministério de Relações Exteriores, que é do Executivo, e o impeachment é um processo do Legislativo. A diferença é que, né, ele usou uma retórica um pouco mais apropriada pelo que a gente está vendo no nosso Senado, da qual ele fazia parte, né, para quem estiver assistindo o show de horrores, o freak show que está rolando, né, o Renan Calheiros chamou o Senado de hospício hoje. O presidente do Senado chamou o Senado, a qual ele faz parte, de hospício. Né? É o alienista. Como, né, enfim. Mas a crítica do Serra, ela tem base jurídica, ela tem sentido, só que ele usou palavras, né, besta e mal feito, né? Só faltou chamar de boboca. Segunda-feira ocupada essa última, hein?
Venezuela não tem democracia nem Estado de Direito. Essas são as palavras do chefe da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então, agora eu queria saber se o Serra acha o Almagro bobo, besta, mal feito e salame minguê. Aí agora ele é parça. Mas enfim, né? A provocação era irresistível, tá, caros ouvintes? Desculpem, perdoem esse arroubo. Mas agora, voltando aqui falando sério, a carta do Almagro foi uma carta aberta, direcionada contra a oposição do Leopoldo Lopes e, abro aspas, nenhum fórum regional ou subregional pode desconhecer a realidade de que hoje, na Venezuela, não há democracia nem Estado de Direito. Vou ser sincero, a princípio, após a prisão, não sabia se era um preso político. O governo havia convertido a mentira em verdade continental. Mas quando vi a sentença, assimilei palavra por palavra a dimensão do horror político que vive este país. Mais um capítulo na briga entre Venezuela e OEA, entre Venezuela e Mercosul, entre Maduro e oposição. E, além disso, na última quarta-feira, nós tivemos uma reunião do Mercosul em Montevidéu, na qual participaram um representante da Venezuela, um representante do Uruguai e um representante da Bolívia, que é membro observador do Mercosul. Os três outros membros fundadores do bloco não participaram, e mesmo o membro do Uruguai mandaram, né, o sub do sub do sub do sub, mandaram o estagiário para falar que estavam lá para não comprometer a imagem pública. Notícia da última terça-feira, dia 23 de agosto. Forte terremoto atinge região central da Itália e deixa 267 mortos. O terremoto, infelizmente, né, deixou todo esse número de mortes, que é o número atualizado, tá, gente? Atualizado agora sexta-feira à tarde. Muito provavelmente esse número, infelizmente, vai aumentar, né? Muitas pessoas estão sendo ainda resgatadas nos escombros, tanto com vida ou, infelizmente, mortas. Lembrando que a Itália é uma região extremamente atribulada do ponto de vista de atividades vulcânicas, de terremoto, né? Nós temos vários exemplos históricos, inclusive, né? Um abraço para os nossos ouvintes ao pé do Monte Vesúvio e ao pé do Monte Etna também, para dar alguns exemplos. E, além disso, nessa semana também tivemos um terremoto em Mianmar, antiga Birmânia, de 6,8 graus na escala Richter. Lembrando que a escala Richter é uma escala logarítmica, né? Então, a diferença de 0,1 grau ela é bastante. Quem me ensinou isso foi meu amigo Rodrigo, que certamente está nos ouvindo, porque eu não sei, nem lembro direito o que significa logaritmo, né? Daquele tipo de coisa, né, que quando você está na escola, você olha e fala, mano, pra quê? Sabe, podia estar em casa jogando Sonic. Em Mianmar, 4 pessoas morreram e 60 templos da cidade antiga de Bagan, que é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, também foram afetados e desabaram, afetando também o patrimônio histórico, assim como na Itália, já que várias das cidades mais afetadas, mais destruídas, eram cidades, por exemplo, com estruturas medievais, centros históricos antigos. Uma igreja do século VIII, se não me engano, caiu por conta do terremoto também. Então fica aí o registro e a lamentação pelas vítimas. E, repetindo, tem notícias que talvez brasileiros estivessem na região e os serviços consulares de emergência estão funcionando. Vamos passar agora para a coluna aberta, nos despedindo dos Jogos Olímpicos. Coluna aberta. Felipe, já está com saudade dos Jogos Olímpicos? Mais ou menos. Mais ou menos. Fiquei muito desgostoso com algumas coisas, entendeu? Eu acho que, não sei, é absurdo tudo isso que acontece. E, enfim, mas sei lá. Só queria mandar um recado pro Carlos Alberto Nussmann, que as pessoas prestam atenção nos discursos, viu? E não adianta você ter 2 discursos e fazer quase o mesmo. Não, assim, só para deixar claro, tá, gente? Eu tava brincando, obviamente, eu acompanhei bastante Jogos Olímpicos, gosto muito de esporte, né? E outra coisa que você citou o Nussmann, meu caro Matias, assim, eu acredito que nós devemos ter alguma parcela, os nossos ouvintes que são daltônicos,
porém a bandeira do Brasil ela não é vermelha. É verdade. Né? A nossa bandeira jamais será vermelha. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal do YouTube de Xadrez Verbal sobre isso, né? Sobre o significado do vermelho em algumas bandeiras. E que o Brasil já teve, não oficialmente, uma bandeira com uma estrela vermelha hasteada num navio da Marinha. Tá? Quem quiser entender melhor essa história, vai lá no canal ou no site que tá lá explicadinho. Bem, o grande homem da cerimônia de abertura, que homem, né? O Besuntadão de Tonga, como foi o resultado dele? Ele foi eliminado na primeira luta do Taekwondo. Não permitiram ele colocar óleo sobre o kimono. Mas assim, eu desconfio que assim, se esse cara souber gerir bem a carreira, ele deve ter ganhado várias medalhas no Rio de Janeiro, antes das lutas, inclusive. E segundo, assim, se ele descolar um bom agente, os contratos que o Lotte perdeu, ele abocanha, porque o cara tá, né? Além disso, também no Taekwondo, o Aburazak Isufu Alfaga ganhou a prata nos pesos pesados do Taekwondo. Ele que tem 2,2 metros e 100 quilos. Eu não tretaria com esse cara. E por que eu estou citando isso? Porque foi a segunda medalha na história do Níger, que era o país mais pobre das Olimpíadas. Ele foi para as Olimpíadas contrariando o pai, que queria que ele fosse lavrador. E teve uma matéria muito legal sobre isso, sobre a vida dele, na ESPN, no site da ESPN. Infelizmente, se você conseguir achar o autor da matéria pra gente dar os créditos depois, mas eu recomendo que quem se interessa por história ou por histórias envolvendo esporte e tal, dê uma olhada nessa matéria. Ainda na arte marcial de origem coreana, outro herói olímpico vindo da África é o Cheikh Cissé, de 23 anos, que conquistou a primeira medalha de ouro da Costa do Marfim. E antes dele, no mesmo dia, na mesma modalidade, a Costa do Marfim tinha conquistado a sua segunda medalha na história. E o Sheik conseguiu a primeira de ouro. Então, a Costa do Marfim agora tem 3 medalhas na história dos Jogos Olímpicos. E também ainda em artes marciais, na nobre arte, no caso, né, nós tivemos um conflito geopolítico nos ringues, já que tivemos Cuba versus Estados Unidos no boxe peso galo, com ouro cubano. E numa arte marcial aquática, né, no polo aquático, estamos brincando aqui, mas é porque polo aquático é um jogo bastante físico. Tivemos uma final do polo aquático masculino entre Croácia e Sérvia. A Sérvia ganhou, levou o ouro e depois colocou a sua bandeira, a bandeira da Sérvia no gol, né? Tipo, fechando o gol com a bandeira da Sérvia. Isso foi considerado, inclusive, por alguns um ato de provocação perante seus adversários croatas. Montenegro também chegou na semifinal do polo aquático masculino, ou seja, a seleção iugoslava teria ganhos daí de lavada, tanto que atletas da ex-Yugoslávia, inclusive, estão na seleção brasileira, por exemplo. Sim. Né? Inclusive o treinador. O treinador também. E o goleiro ele é chamado de Sorô, né? E porque o nome dele é Sorovic, alguma coisa assim. E alguém em alguma transmissão achava que ele era de Sorocaba. Não, é sério. E aí tiveram que explicar. Não, ele é da ex-Yugoslávia. Comum. Inclusive nós tínhamos um amigo, né? Nós temos, ele não morreu ainda, né? Que apenas não temos mais tanto contato, né? Na faculdade. O Lucas Soró. Pacheco. Lucas Pacheco, a.k.a. Soró. Continuando aqui, na maratona tivemos o medalhista de prata, o Feissa Lilesa, que fez um gesto de apoio ao povo Oromo, porque, como vocês já sabiam antes da maratona, porque ouviram aqui no Xadrez Herbal, nós tivemos um caso, né, na Etiópia, na qual o governo reprimiu diversas manifestações do povo Oromo, inclusive com balas letais, causando a morte de dezenas de pessoas e a prisão arbitrária de centenas de pessoas, com casos de tortura documentada, e ele fez um gesto político, né, ao chegar na linha de chegada, ficou redundante isso, desculpem, também no pódio e depois na coletiva, e ele disse que receia que seja morto
pelo governo quando voltar. O Comitê Olímpico Etíope disse que ele é super bem-vindo, de que não vão matar ele, não vai acontecer nada com ele, embora eu acho que dificilmente falariam o contrário, né? Uma campanha foi criada de financiamento coletivo para arrecadar fundos para ele conseguir viver fora da Etiópia, que em 2 dias angariou quase $100 mil, e ele, até ontem pelo menos, ainda estava no Brasil. Não se sabe se ele vai pedir refúgio no Brasil, com fundado temor de perseguição política, embora ele possa fazer isso, ou se ele vai tentar ir para outro país, ou eventualmente voltar para a Etiópia. O fato é que ele fez um gesto de solidariedade a uma situação que não pode ser aceita, uma situação arbitrária, que, como eu disse, já tínhamos comentado aqui no programa, e por conta desse gesto pode sofrer sim perseguições. Ele teve essa coragem, né? Então, que seja bem recebido para onde ele decida ir. E no encerramento das Olimpíadas, né, quem roubou a cena, muita gente comentou isso, inclusive nosso querido Luiz Renato Oliveira Périco, foi o Shinzo Abe, vestido de Super Mario. Inclusive eu vi uma frase muito sensacional, né? Falando, quando você estiver com nervoso antes de fazer alguma coisa, imagina a situação do cara que teve que levar essa ideia para o primeiro-ministro do Japão, né? O Shinzo, então, você vai para o encerramento das Olimpíadas? Ah, vou, tá. Então, o que você acha de você sair de um cano vestido de Mario? Né, mas isso mostra bem a questão do soft power, né, a questão de você exportar questões culturais de um país, e no caso do Japão, a cultura eletrônica, a cultura dos animes, né, cultura dos mangás, do Pokémon, né, faz muita gente ter admiração pelo Japão, querer aprender japonês, mesmo não tendo nenhuma relação com o país asiático. Então isso também faz parte da diplomacia, né? O Brasil, por exemplo, quando chegou no Haiti, levou a seleção brasileira para jogar lá. Para um povo apaixonado por futebol, é um símbolo cultural brasileiro. No caso do Japão, tem o Mario, a Nintendo, uma das maiores empresas japonesas. Só que, além dele ter roubado a cena como Mario, nós tivemos um pequeno desencontro. Se o Shinzo saiu pelo cano, o Temer entrou pelo cano, né? Podemos dizer. Não chega tanto, né? Não chega tanto. É que o Temer, ele não foi na cerimônia de encerramento por receio das vaias. Só que o que acontece? Né? E foi uma coisa que eu e o Matias conversamos bastante aqui. O Matias, que inclusive foi advogado do diabo dessa vez. Do ponto de vista formal, os chefes de Estado, eles não têm um papel na cerimônia de encerramento de uma Olimpíada. Normalmente são os prefeitos das cidades, né? Tanto que a prefeita eleita de Tóquio estava no encerramento também. Assim como Eduardo Paes esteve em 2012. Inclusive o Eduardo Paes nas redes sociais foi muito indelicado com a governadora de Tóquio, né? Eu não sei o que ele falou. Fez comentários sobre o kimono de forma depreciativa. Mas esperando o cara do canguru, você queria o quê? Né? Então, o Eduardo Paes precisa aproveitar os últimos momentos dele de algum destaque, porque ele não vai ganhar mais de uma eleição por conta do áudio dele, que ele xinga metade das cidades do Rio de Janeiro, né? Enfim. Mas voltando aqui, o papel formal é dos prefeitos. Só que como o Shinzo Abe veio, a comitiva japonesa queria um encontro entre ele e o Temer, lembrando que as últimas 2 visitas da Dilma ao Japão foram adiadas em cima da hora, e nós falamos disso aqui no programa, o que inclusive acarretou em gastos para o erário. E o Temer, como ele não ia para a cerimônia de encerramento, ele propôs um encontro paralelo em Brasília, na qual a comitiva do Shinzo Abe, obviamente, ficou muito desgostosa, né, e falou, olha, ele só vai ter 18 horas no Brasil, ainda tem lá a questão do ensaio e tudo mais, então não vai ter encontro, e o Temer teria mandado uma carta ao Abe, que teria se sentido... Eu tenho medo das cartas do Temer. Ele começou com... Um poema? Ele deve ter começado com um poema, e ele falou, o Japão é um país decorativo há 100 anos,
ou não sei. Ou então o Shinzo Abe chegou vestido de Mario e ele começou a carta falando que prefere Sonic. Sei lá, alguma coisa assim. Ou então era uma carta animada e começava com a musiquinha da SEGA. Mas ele mandou uma carta que teria sido recebida friamente, segundo um colunista de política do Estadão, pelo Abe. Né? Então temos aí mais um... não vou dizer incidente, né? Mas mais uma descompostura do governo brasileiro com o governo japonês, que se soma aquelas duas da Dilma. E teve também a vez que tinha um príncipe imperial japonês aqui e a Dilma fez ele ficar esperando. Também Sim. teve essa. Eu não lembro agora no momento o nome desse príncipe em específico. O próximo na linha sucessória. Então ele é o herdeiro do trono. E finalmente, para fechar o bloco olímpico, né, teve uma matéria que também nos foi enviada pela nossa querida Ana Luísa, no site das Nações Unidas, uma entrevista com a Magic Paula, falando de questões ligadas do esporte, da educação, né, falando uma coisa que a gente já citou várias vezes, especialmente no Fronteiras Invisíveis do futebol, né, de que não adianta querer ser potência esportiva se as crianças mal têm acesso ao esporte, a aulas de educação física e uma estrutura boa de educação. Menos de 1/5 das escolas brasileiras tem um equipamento esportivo. Então, Isso é um dado bem revelador. E só antes da gente passar para o próximo bloco, esqueci de falar também da iraniana. Sim, da primeira medalhista iraniana da história. Lembrando que após a Revolução Islâmica, as mulheres foram impedidas de praticar esportes por mais de 10 anos. Isso só mudou nos Jogos Olímpicos realizados em Barcelona. E a Kimia Alizadeh Zenoirin foi a primeira medalhista mulher do Irã, ganhou a medalha de bronze no Taekwondo também. O Taekwondo fez história nessas Olimpíadas. Que o Taekwondo, assim como o judô, né, como você tem várias categorias, tá, ele acaba rendendo bastante medalha. A luta olímpica também rendeu bastante medalha, só que 80% das medalhas da luta olímpica vão para a ex-União Soviética. E só para fechar, o nome da matéria aqui na ESPN sobre o lutador do Níger, o nome do jornalista responsável, né, não o nome da matéria. O nome da matéria é: pai proibiu o atleta de país mais pobre do mundo de lutar, mas ele levou medalha na Rio 2016. A matéria é de Gustavo Faldon e Ricardo Zanei. Então fica aí os créditos e os parabéns a eles. E como eu disse, a matéria é bastante interessante e recomendo que leiam. Vamos passar para o nosso quadro das efemérides semanais. A Semana na História. – 27 de agosto de 1896. Há 120 anos atrás, tinha início e fim a Guerra Anglo-Zanzibar? Exatamente, ela é a guerra mais curta da história. Ela começou às 9 da manhã e acabou às 9h45. É sério isso. Ela durou 45 minutos. 45 minutos. É um tempo no futebol. O sultão de Zanzibar, na época, ele não queria aceitar a influência, a amizade dos britânicos, por assim dizer. Ele queria mais a amizade dos alemães. E aí os britânicos colocaram uma flotilha ali em Zanzibar e falaram: oi, você tem até as 9 da manhã para dizer que é nosso amigo. Se você não for nosso amigo, a gente vai atirar em você. E aí ele chamou a população, enfim, colocou alguns canhões em frente ao palácio, e às 9 da manhã começou uma troca de tiros, 500 zanzibares morreram, um britânico ficou ferido, e às 9h45 ele fugiu para a embaixada alemã para pedir refúgio, para pedir asilo, e depois ele foi para a colônia alemã, que atualmente é a Namíbia. E por conta disso, aí depois o novo sultão de Zanzibar, pró-britânico, foi colocado no cargo pró forma, né? Zanzibar passou a fazer parte do Império Colonial Britânico e, posteriormente, alguns anos depois, um cidadão britânico nasceria em Zanzibar, mas a gente fala disso mais pra frente. 23 de agosto de 1991, 25 anos atrás, tinha início a World Wide Web, que é responsável por vocês escutarem a gente.
Exatamente, começou a internet, né, que revolucionou o mundo para o bem ou para o mal, né, permite tanto ser uma ferramenta de informação, uma ferramenta de intercâmbio com nossos ouvintes. Por exemplo, o nosso querido Felipe, que estava em Bruxelas quando teve atentado terrorista, mandou o áudio pelo WhatsApp, a gente botou no programa, mas também permite, né, você ter acesso a hentai. Então fica aí, né, né, os prós e os contras. Cada um faz uso do que bem entender. A Deep Web é tão antiga quanto? Eu não sei e não quero saber. Um dia depois do advento da internet, as pessoas se informaram, mandou um e-mail, sei lá se o e-mail já existia, mas enfim, o mundo ficou sabendo da independência da Ucrânia. O ano de 91, né, o ano que nós temos a dissolução da União Soviética, e por conta da tentativa de golpe de agosto que falamos no programa passado, vários países da ex-União Soviética começaram a acelerar suas declarações de independência. Os países bálticos já tinham declarado, e nessa semana nós tivemos tanto a Ucrânia, no dia 24 de agosto, como também a Moldávia, que fica ali do lado da Ucrânia, e assim como a Ucrânia tem uma região de maioria russa, falando de russo, pró-Rússia, que um dia pode dar ruim, que no caso da Moldávia é a Transnítria. E a Moldávia, que de 91 a 94 tinha o mesmo hino da Romênia. Porque são países quase irmãos. E a Moldávia, ela tem um caso curioso, porque a Moldávia, como vários países depois da dissolução da União Soviética, ela estava com problemas financeiros, né? Falar que ela estava numa situação, né? Estava no lugar. E o governo da Moldávia, por isso, decidiu vender os seus MiG-29. E quem comprou foi os Estados Unidos, porque eles temiam que o Irã comprasse. Então, o governo dos Estados Unidos chegou e falou, vocês têm aí 20 MiG-29? Ah, tá, quanto é que vocês querem? A gente quer 50 milhões. Ah, tá, te dou 80 pra você me dar tudo agora e não vender pro Irã. Tá bom, óbvio, tô aqui dando valores alegóricos, mas é uma história bastante curiosa sobre o fim da União Soviética e aquela paranoia dos armamentos soviéticos se espalharem pelo mundo. Vamos passar agora para o match. Colombianos celebram nas ruas passo histórico para acordo de paz com as Farc. Na última quarta-feira, né, tivemos o anúncio do texto do acordo entre o governo colombiano e as Farc. Finalmente demorou, né? Lembrando que a previsão para esse texto era 1º de janeiro, para ele ser votado em março no plebiscito, né? Então atrasou bastante por conta de alguns pontos polêmicos. Agora nós teremos um plebiscito que na verdade, acho que segundo o ordenamento jurídico brasileiro seria um referendo, né? Porque as pessoas vão ou aceitar ou não tem possibilidade de renegociação nem nada. O referendo será no dia 2 de outubro e a campanha eleitoral já começa semana que vem oficialmente, mas extraoficialmente ela existe desde o início do ano, né? E várias vezes comentamos, inclusive no Fronteiras Invisíveis do Futebol especial sobre a Colômbia, da polaridade entre o atual presidente colombiano e o ex-presidente colombiano. No caso, o atual presidente, o Juan Manuel Santos, comemorou o acordo, disse que é importante para o fim da guerra, né, o Congresso aprove o texto para ele ir ao referendo e finalmente possa terminar esse conflito de quase 50 anos. E o representante do governo nas negociações que ocorreram em Havana disse: a guerra terminou. Esse não é o acordo perfeito, mas é o acordo possível. O Itamaraty mandou uma mensagem de felicitações, o Temer ligou para o Santos, o Obama ligou para o Santos, a Michelle Bachelet ligou para o Santos e o Maduro também ligou para o Santos. Embora eu acho que o Maduro tenha ligado para o Santos. Por engano. Por engano. Diz que o DDI errado aqui foi mal, não sei. Ou então ligou para pedir um refúgio se a situação apertar. Não, e até no caso do Temer e do Maduro, faz sentido porque justamente as principais áreas de combate entre os paramilitares e a guerrilha
estão nas zonas de fronteira com esses dois países, Sim. né? com Brasil e Venezuela. Já teve caso de troca de tiro entre o exército brasileiro e as Farc. Já teve troca de tiro entre o exército brasileiro e o exército colombiano, por engano. Mas, então, isso que você falou é muito bem lembrado. A fronteira ali entre os países, a fronteira amazônica, a estabilidade dela passa pelo acordo de paz. O Santos disse que o texto, tudo está acordado, o texto definitivo é imodificável, as Farc deixarão de existir e vão virar um movimento político sem armas. Tudo isso que estamos repercutindo aqui, a nossa origem é a Silvia Colombo da Folha, que está em Bogotá, inclusive. Para o referendo, é necessário que tenha um mínimo de 13% dos eleitores possíveis, ou seja, se menos de 13% dos eleitores colombianos comparecerem às urnas, o acordo não será válido. E as primeiras pesquisas dizem que alguns dos temas sensíveis do acordo vão ser bastante polêmicos. Por exemplo, 88% de um levante eleitoral diz que querem que os ex-guerrilheiros cumpram pena de prisão. Quer dizer que eles não vão cumprir pena de prisão? Não quer dizer isso, e aqui a gente vai para os pontos polêmicos, já que o texto da íntegra do acordo foi divulgado na quarta à noite em Bogotá, que aqui já era quinta-feira, inclusive, acho, né? Porque Bogotá Sim. é para trás, né? Tem 1 hora de diferença. E aqui já era quinta-feira. Segundo a analista Juanita León, do site La Silla Vacía, entrevistada pela Silvia Colombo, disse: os colombianos terão que engolir alguns sapos se quiserem a paz. Então vamos lá, quais são esses pontos sensíveis? Serão julgados, melhor dizendo, os guerrilheiros que tenham cometido crimes de lesa humanidade, assassinato, tortura, sequestro, estupro e aliciamento de menores. Quem cometeu roubo, extorsão ou delito chamados delitos políticos, por exemplo, de usar o próprio fardamento das Farc, já não será julgado. Esses crimes de baixa gravidade terão anistia geral. No caso das pessoas julgadas pelos crimes de lesa humanidade, pelo que na Colômbia agora se chama justiça transicional, quem confessar os delitos terá uma sentença de 5 a 8 anos em restrição de liberdade, ou seja, sob vigilância em áreas de movimentação limitada. Então, por exemplo, olha, você não vai poder sair da sua cidade, você não vai poder sair, sei lá, de uma área de não sei quantos quilômetros, se você é do campo, alguma coisa assim. As pessoas que tenham cometido esses delitos sejam julgadas e condenadas, essas sim podem ser condenados a prisões de até 20 anos de cadeia, que é o teto das penas na Colômbia, em prisões comuns. Além disso, os guerrilheiros que recebam anistia vão, por 24 meses, receber mensalmente 90% de um salário mínimo para facilitar a sua adaptação à vida civil, à vida comum, por assim dizer. Se depois desses 2 anos essa pessoa não tiver cometido nenhum delito e estiver ou trabalhando ou parte de algum projeto comunitário, como desativação de minas terrestres, ou matriculados em algum curso profissionalizante, eles receberão ainda um investimento, um prêmio, uma bolsa de recompensa, enfim, que é um valor único de 8 milhões de pesos colombianos, que dá mais ou menos R$ 8.900, para terem um impulso final a reconstruírem suas vidas. Não sei se esse valor na Colômbia é suficiente, por exemplo, para você, sei lá, dar entrada numa casa ou num negócio, alguma coisa assim. Mas lembrando, né, a pessoa vai ter que cumprir uma série de requisitos. Ela não pode ter cometido um crime grave, vai ter que ficar 24 meses andando na linha, vai ter que se comprometer a fazer parte de alguma iniciativa. Continuando,
a participação política será concedida às Farc e, mais que concedida, será garantida. As Farc terão direito de se tornar um partido e concorrer às eleições. Eles vão poder concorrer nas eleições já em 2018. Até 2026, o Partido das Farc receberá uma ajuda, uma verba fixa do Estado. E, nas duas próximas eleições, as Farc terão um mínimo garantido de 5 cadeiras em cada casa legislativa. Então, o que acontece, caro ouvinte? Se nas próximas eleições as Farc elegerem 7 representantes, eles terão 7 pessoas na Câmara dos Deputados. Se eles elegerem 3, eles terão esses 3 eleitos, mais 2 nomeados pelas Farc, porque eles têm que ter um mínimo de 5. Depois de 2022, aí esse piso ele não passa a valer e as Farc terá as cadeiras que conquistar nas urnas proporcionalmente. Mas, até 2022, as Farc terão, no mínimo, 5 vagas garantidas em cada casa legislativa. Ou seja, e só para complementar, segundo o Instituto Ipsos, que consta na matéria da Silvia Colombo, 70% dos colombianos preferiam que as Farc não tivesse o direito de se tornar um partido político. Então, concluindo, é um acordo ambicioso, é um acordo que, obviamente, faz várias concessões às Farc em troca de uma paz de 50 anos, que deixou mais de 200 mil mortos, deixou centenas de milhares de pessoas refugiadas, seja para fora da Colômbia, seja internamente a Colômbia. 200 mil mortos não, tá, gente? 200 mil mortos, desaparecidos, juntando todas as vítimas diretas. E lembrando que a Colômbia é um dos países com maior número de refugiados internos. Exatamente, né? Pessoas que, por exemplo, que moravam numa região que hoje é controlada pelas Farc e saíram. As próprias guerras, como a gente comentou no Fronteiras Invisíveis, as próprias guerras do narcotráfico tinham ligações com a guerra entre governo colombiano e Farc. E não apenas com o narcotráfico apoiando as Farc, mas também guerrilhas do narcotráfico apoiando o governo. Então, o governo colombiano faz muitas concessões em troca de um projeto de paz. Então, aí nós temos a primeira pergunta. Essas concessões valem a pena? Essas concessões estão de acordo? São dignas da situação? O governo colombiano poderia ofertar mais? Deveria ofertar menos? Essa é a primeira questão a ser colocada. Segundo, aí é uma questão mais pragmática. O Santos, quando fez esse acordo, ele muito provavelmente sabe que esse acordo vai ter uma grande rejeição popular. Esse acordo não tem garantia de ser aprovado pela população, pelo que indicam as pesquisas, né? Lembrando, né, que tem muita pesquisa eleitoral que erra pra caramba. Mas o Santos também, pessoalmente, eu imagino que ele esteja tranquilo, porque ele está no segundo mandato dele. Ele quer deixar o legado dele, né? Ele está botando tudo all-in. Né? Eu posso sair do cargo como o cara que fez a paz, ou sair como o cara que tentou a paz e a galera não quis. E é sempre bom lembrar que você citou no começo essa polaridade entre ele e o Uribe, mas no primeiro mandato dele, ele era o candidato da sucessão do Uribe. E o Uribe hoje faz muita oposição a ele por ter um olho mais pra frente também, né? Também, não, e até pelo próprio envolvimento do Uribe com o paramilitarismo. Também, que, novamente, repito, se você quer compreender bem a história da Colômbia, ouça o nosso Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia, que é um programa sobre política e história, não é um programa sobre especificamente futebol apenas, que teve, inclusive, roteiro do próprio Matias. Então, aqui nós temos a questão de Estado, ou seja, a Colômbia, uma guerra civil de 50 anos praticamente, e uma possível solução para ela com o Estado fazendo concessões, porque independente de quem ganhar as próximas eleições, independente de quem ganhar as eleições em 2022, essas garantias, essas concessões estarão mantidas, né? Então, isso não importa. Segundo, temos o aspecto político imediato dessa situação, que é a rejeição ou aprovação popular. E terceiro,
temos uma questão também eleitoral, de políticos querendo usar a eventual paz para seus próprios benefícios nas urnas e tudo esse jogo político partidário que é bastante polarizado em toda a América Latina atualmente, né? Mas na Colômbia ele já tem um tempo a mais, inclusive. Ficaremos obviamente de olho, como eu já disse algumas vezes, queremos trazer alguém aqui para falar bastante sobre o assunto, com mais expertise, embora o Matias tenha bastante expertise nos nossos queridos vizinhos, mas ficam essas três perguntas para os nossos ouvintes. Veremos o que vai acontecer, o que pode acontecer, mas acho que é do interesse de todos, seja por questões idealistas, seja por questões pragmáticas, como o funcionamento das fronteiras, que a paz é desejada por quase todos, né? Então, veremos o que vai acontecer e fique à vontade para mandar suas opiniões sobre o que vocês acham, se a Farc deveria ou não virar um partido político ou não. Passemos agora para o cheque. Cheque. Prefeita alemã demite estagiária por usar véu islâmico. A culpa é sempre do estagiário, né, Bruno? Sobrou. Sobrou. Agora, bem, falando sério, né, porque o assunto é sério. Apesar da manchete, né, a estagiária, na verdade, é uma senhora palestina de 48 anos que está iniciando sua adaptação na vida alemã, por isso, né, que ela tinha esse cargo de... Na verdade, pelo que eu vi, o nosso querido Fernando de Samoreira, que mandou várias contribuições sobre essa pauta, lembrando que ele morou na Alemanha durante algum tempo, e ele comentou que viu alguns casos dessa polêmica que a vestimenta feminina muçulmana causa na Alemanha e na França, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também. Pelo que eu entendi, a melhor tradução seria, na verdade, aprendiz, não estagiário. Mas, enfim, a prefeita Elisabeth Herzog von der Heydt, da cidade de Luckenwald, ela demitiu a mulher palestina porque ela se negou a retirar o véu no trabalho, porque ela trabalhava na presença de homens, então ela não poderia retirar, e colocou que o véu islâmico, a prefeita, colocou que o véu islâmico é a expressão de uma visão de mundo religioso, e a prefeitura é uma área laica e neutra, e lembrou que não há crucifixos nas paredes do prédio, por exemplo. Diferente daqui. Não, sim, isso é um absurdo, ao meu ver, né? Mas, obviamente, vai ter muita gente discordando da gente. Mas, o que é totalmente válido. Mas a questão é que eu acho que a comparação mais devida seria se as pessoas podem ou não usar, por exemplo, um crucifixo pendurado no seu pescoço, não na parede do escritório. Acho que não é a comparação mais adequada. Inclusive, olha que louco, né? A prefeita, ela é do SPD, o partido que teoricamente é de centro-esquerda. E um político da região, o Sven Petke, da CDU, que é o partido centro-direita da Merkel, criticou a decisão, colocando que não há base legal para essa decisão, que o Tribunal Constitucional Federal decidiu que itens pessoais que expressam uma crença não podem ser proibidos. E aí, novamente, a comparação que eu fiz, não dá para comparar com um crucifixo na parede, quando um objeto pessoal. A decisão foi elogiada pelo Partido Populista da direita conservadora nacionalista, o Alternativa para a Alemanha, e a prefeita disse que a senhora palestina, ela não foi demitida no sentido de foi para a rua e se vira. Inclusive, curiosamente, ela trabalhava, esse estágio dela era numa iniciativa para refugiados. Mas agora ela foi realocada para outra oportunidade de estágio ou aprendizado na administração pública como intérprete como se fosse na empresa imobiliária municipal, que justamente aloca refugiados em albergues ou em residências temporárias, esse tipo de coisa. Então, ela provavelmente vai ter que lidar diretamente com outras pessoas adeptas da religião islâmica
e trabalhará provavelmente em público, ou seja, fora de uma repartição, que seria inicialmente o problema. Agora, cruzando o rio Reno, tal qual os alemães fizeram em 1940, você não riu da minha piadinha de Segunda Guerra Mundial, mas tá bom, tudo bem, eu não ligo mesmo. Tá bom, então cruzando o Reno, tal qual Napoleão fez em 1805, melhorou agora? Tá bom. Na França, nós tivemos as primeiras repercussões da proibição do burkini. Né? O burkini, para quem não saiba, embora acredito que saibam, né? É uma roupa que foi criada por uma australiana de origem libanesa islâmica, chamada Arreda Zanetti, de 48 anos. Ela é casada com um australiano, e a irmã dela também é de origem libanesa e usa biquíni, usa o biquíni que a gente tem no Brasil, que expõe o corpo, digamos assim. Se não me engano, é uma invenção brasileira. O biquíni? Não, acho que não. Enfim. Não, acho que é americana. Não tenho certeza. O Brasil deve ter inventado, sei lá, o biquíni asa delta, alguma coisa assim, dos anos 80. Não sei. Bom. Mas, enfim, ela fez essa invenção para permitir que ela e outras mulheres muçulmanas fossem à praia na Austrália, né, já que a praia é um dos principais, né, uma das principais opções de lazer na Austrália, porque você vai querer ir para o mais perto da saída daquela ilha possível, porque se você for para dentro tem 1/3 das aranhas venenosas do mundo, então você vai para a praia, e ela inventou o biquíni. A ironia de tudo é que o biquíni é de origem francesa. É de origem francesa, então, porque ele tem o nome do atol de biquíni. Atol de biquíni. Foi lançado em Paris. Sim, mas aí tudo é lançado em Paris ou em Milão, né? Mas é que dois franceses disputam a criação do biquíni, o Jacques Hein e o Louis Réat. Enfim, né? Tá aí a disputa pelo pioneirismo no biquíni. E foi muito curioso porque a Arreda Zanetti, ela deu várias entrevistas com essa polêmica na França, e ela falando que, primeiro, ela agora está ganhando muito dinheiro, porque com essa polêmica subiu a procura, subiu a curiosidade, subiu o número de vendas. E ela fez algumas declarações que são curiosas, porque eu digo que são curiosas porque muita gente vai interpretar como paradoxais, enfim, é algo a se refletir, né? Porque ela coloca que ela é uma feminista e ela inventou o burkini para justamente dar mais liberdade às mulheres islâmicas que antes não podiam ir à praia, mas que ela é muçulmana porque quer, que ela usa o burkini porque quer, que ela cobre o seu corpo porque quer, e aí abro aspas. O objetivo era permitir que mulheres muçulmanas se integrassem à cultura local, no caso australiana, né, e pudessem ir à praia sem se sentir desconfortável. Porque o burkini, ele cobre o corpo todo, mas ele é tipo uma roupa de surfista, né, tipo uma roupa de mergulho, que também cobre os cabelos. Ele tem alguns modelos, inclusive, que são super justos, assim. E isso foi uma coisa que eu vi em Israel e na Palestina, que as adolescentes, mesmo as adolescentes praticantes do Islã, que se cobrem inteiras, elas usam roupas, muitas vezes, extremamente justas, extremamente, entre aspas, femininas, né? Que você vê a silhueta do corpo, você pode não ver a pele dela, mas você vê a silhueta do corpo. E tem alguns burkinis que são assim. Então são algumas declarações bastante curiosas, né? Porque muita gente coloca, e é o caso da França, né? Que o burkini é um instrumento de opressão contra a mulher. Obrigam a mulher a se cobrir. Ela tá falando, não, me cubro porque eu quero, porque é a minha religião, e eu inventei um negócio para poder ir na praia e poder curtir a praia, mergulhar, jogar, sei lá, frescobol, vôlei na praia, não sei, futevôlei, se ela for amiga do Eric Johnson. Agora, na França, por que nós temos toda essa polêmica, né? Porque na semana passada nós tivemos uma decisão de algumas prefeituras, desculpem, eu acabei atropelando um pouco, algumas prefeituras de algumas cidades famosas, inclusive como Nice e Cannes, proibiram o uso do burkini, alegando questões de segurança. Quem fosse
pego usando o burkini seria multado num valor que acho que é 30 euros. A gente tinha falado aqui no programa, não lembro o valor ao certo. Eu acho que é 30 euros, alguma coisa assim. Vários casos de multa já foram realizados, porém o que causou muita polêmica foi uma foto que circulou bastante por aí, inclusive, de 2 policiais franceses abordando uma mulher muçulmana em Nice e obrigando ela a se recompor, digamos assim, ou a sair da praia, e isso pegou muito mal. Por isso que o governo disse que agora as pessoas elas poderiam se vestir do jeito que quisessem, só que seriam multadas, né? Que é basicamente você dar um imposto religioso, quase isso. E isso causa muito debate, especialmente na França. Por quê? Porque nós tivemos os atentados terroristas que repercutimos em vários programas, que deixaram mais de 2 centenas de mortos. Nós temos uma questão muito delicada na França, que nossos ouvintes também estão cientes. Desculpa os ouvintes mais novos de referência a alguns programas mais antigos, é que facilita, né? Não é para vocês se sentirem excluídos, pelo contrário. Sejam muito bem-vindos todos os nossos novos ouvintes. Mas na França nós temos uma questão que boa parte da população muçulmana francesa, ela não é imigrante, não é refugiada, ela é francesa, ela é de nacionalidade francesa. Você não tem como expulsar essas pessoas. Você não tem como negar a entrada dessas pessoas. E a França, ao mesmo tempo, ela gosta de dizer, né, que é o Estado mais laico do mundo. A França, inclusive, no século XIX, final do século XVIII, foi marcada não só pela laicidade, mas pelo anticlericalismo, né? Especialmente em relação ao clericato católico, já que o antigo regime, ficou bem redundante isso, né? Desculpa. O absolutismo na França, ele tinha um dos seus principais pilares de autoridade, a Igreja Católica. Né? O elaborador da teoria como é que era? Puta, agora me fugiu o nome. A questão divina do rei. Que justificava o absolutismo. Enfim, uma espécie de direito divino era um dos bispos franceses. Né? Era um cardeal, na verdade. No século XVIII. Então, na França nós temos essa questão muito delicada, por isso que tem dado toda essa polêmica. Então, em nome do laicismo, você deveria permitir a todas as religiões se vestir da maneira que julgarem apropriadas. Né? Inclusive, teve um clérigo muçulmano francês que postou uma foto, por exemplo, de freiras católicas na praia, dizendo que era a mesma situação. Né? E, inclusive, né, lembrando que as mulheres, você tem justificativas, dependendo da interpretação, para as mulheres das 3 religiões abrâmicas cobrirem os cabelos. Né? As judias ortodoxas fazem isso. Elas raspam e usam peruca. Algumas usam peruca, algumas não raspam, algumas usam uma espécie de turbante, e elas usam peruca, né, não para se adaptar à cultura ocidental. Especialmente as comunidades judaicas da Europa Oriental, as mulheres passaram a usar peruca para não serem perseguidos e espancados na rua e sofrerem né, pogroms. Então não foi uma questão de adaptação foi uma questão de adaptação, mas por necessidade. Né? E as mulheres na cristandade, você tem as interpretações, e aí mais algumas a interpretação do catolicismo diz que são as mulheres integrantes da igreja, no caso, as freiras. Alguns outros vão dizer que por conta do laicismo, então não deveria ser permitido usar nada religioso numa área pública, como é o caso do burkini. E isso foi parar primeiro na campanha presidencial da França. O Sarkozy já lançou sua candidatura, ele vai concorrer pelos republicanos, né, o partido do centro-direita. O Hollande, ele está fazendo um governo extremamente desastrado, né? Sobre todos os aspectos. E o Sarkozy colocou né, que uma das suas principais plataformas vai ser a questão do Islã na França, de punir o radicalismo, de punir mesquitas e clérigos que propaguem mensagens radicais, e também de a separação entre Islã e o Estado francês. E aí ele evocou muito a questão da lei de 1905, a lei de separação da igreja e do Estado, que foi uma das últimas leis
sobre o Estado laico na França, e que vigora até hoje, né? Nós tivemos várias leis que estabeleceram o Estado secular na França no final do século XIX, estabelecendo, por exemplo, o ensino secular, já que o ensino francês ele era basicamente monopolizado pela Igreja Católica. E ele colocou, por exemplo, devemos nos lembrar dos milhares de padres que foram expulsos da França no início do século passado por não aceitarem a nova lei e serem radicais em suas questões religiosas. Então, o que nos impede de fazer o mesmo agora com clérigos muçulmanos que espalham mensagens radicais? É uma mensagem forte, porém que tem um embasamento histórico-jurídico na França. Porque o que acontece? A lei de 1905... ela se refere apenas às vertentes cristãs e ao judaísmo, que eram as religiões que existiam na França naquele momento. Ela não trata do Islã. E ela acaba tratando do Islã de forma derivada, digamos assim. E por conta disso, tem uma questão muito interessante, que é a brecha para o financiamento do radicalismo islâmico na França. Porque essa lei de 1905, ela proíbe que igrejas recebam financiamentos privados, aportes... ela proíbe que elas sejam entidades lucrativas. E as finanças dessas igrejas são fiscalizadas pelo Estado. Como as mesquitas muçulmanas estão fora disso, e elas não recebem dinheiro do Estado, porque lá na França e na Alemanha é o contrário daqui, né? Em vez de você ter isenção fiscal, é o Estado que banca. É o contrário. Para você evitar a lavagem de dinheiro e Porsche em nome de Jesus. Mas é só um exemplo aqui qualquer. Mas voltando... Até porque muitas igrejas são consideradas patrimônios arquitetônicos. Exatamente. E é um dever do Estado preservar. Exatamente. Tanto que as igrejas que existiam pré-1905 e pós-1905, mesmo as igrejas católicas, elas têm diferenças jurídicas. E como as mesquitas não estão... nessa lei de 1905, elas podem receber aporte estrangeiro, especialmente da onde? Da nossa querida Arábia Saudita, que é um estado missionário, que espalha o quê? Uma visão wahhabita do Islã, que é uma visão radical, extremista e violenta. Então, inclusive isso está no cerne. Então o Sarkozy, ele tocou num ponto muito interessante. Embora ele claramente vá usar isso com um propósito eleitoral, né, vai ter um discurso eleitoral que sempre... ferra com as ideias, né? Porque você tem que tentar agradar gregos e troianos, você tem que ser radical, tudo mais, ou ser radical, melhor dizendo. Ele tocou num ponto muito interessante da sociedade francesa e da justiça francesa, né? Em relação a símbolos religiosos, em relação a práticas religiosas e ao extremismo religioso. E, finalmente, hoje, sexta-feira, a Suprema Corte da França, né, que tem nome de Conselho de Estado, suspendeu a proibição do burkini na cidade de Villeneuve-Loubet, que fica na Riviera Francesa. A decisão, essa suspensão vale por 30 dias, porque entidades da cidade recorreram contra a proibição, levaram o caso até a Suprema Corte, e essa suspensão é até a Corte ter uma decisão final. Se a Corte tiver uma decisão final de que essa proibição é inconstitucional, todas as outras cidades vão ter que acatar, vai abrir um precedente legal. Então agora a gente tem não só um problema cultural na França, mas agora também um problema político-eleitoral e um problema jurídico. Um problema jurídico, não legislativo, mas, enfim, um problema jurídico legal, melhor dizendo. Que é a proibição do burkini ter ido parar na Suprema Corte. E para tentar botar um grande laço nesse assunto, que é extremamente polêmico, extremamente divisivo, né, e que, assim como o assunto anterior, eu tenho certeza que vários dos nossos ouvintes vão ter opiniões divergentes entre si, nós temos a questão de preconceito, nós temos a questão de você proibir o principal foco, para mim, falando como, né, analista, entre aspas, né, que é o bom e velho pitaco. Né, mas tem gente que gosta de nos ouvir, né, então fazer o quê? A questão principal seja do imigrante, seja do refugiado, é você adequá-lo, é você recebê-lo bem.
Quando eu digo recebê-lo bem, é favorecer as condições que levam essa pessoa a se adaptar, a não tomar uma postura isolacionista, a não tomar uma postura que ele vai embora, a não tomar uma postura violenta, né? Então, por exemplo, quando o senhor iniciou um relacionamento com uma descendente de orientais, hoje isso é visto muito diferente do que era visto, por exemplo, na década de 1930. Na década de 1930, se um descendente de gaúchos brancos, de olhos claros e garboso, como o senhor, chega em casa com uma oriental, ele muito provavelmente será muito mal visto. Então nós temos aqui um processo de adaptação. E parte desse processo de adaptação passa, por exemplo, por você ter na Liberdade, no bairro paulistano da Liberdade, festivais de cultura japonesas, postes de iluminação com arquitetura japonesa, você ter uma adaptação. Então você proibir a pessoa de usar um símbolo da cultura dela não contribui para a adaptação, muito pelo contrário, pode favorecer inclusive ela passar a te odiar, enfim, a ter uma situação mais extrema. Por outro lado... Só lembrando também que o burkini é a polêmica da vez, porque já teve uma polêmica diversos anterior véus, com a própria burca. Sim, não, vários tipos de véu em uso de repartição pública. Isso na França, especificamente. Na França e na Alemanha também, né? Mas por outro lado, não dá para negar não dá para desmerecer a sensibilidade da sociedade francesa com esse assunto hoje. Porque estamos falando de 200 mortos em um ano. Menos de um ano. Então, é uma faca de dois gumes, né? Não vou nem fazer a piadinha do legumes dessa vez, porque é sério. Né? Porque você, embora tenha uma sensibilidade justificada, não justifica uma repressão cultural. Então, fica um impasse muito complicado, e que foi parar na justiça, que vai ser um fator decisivo nas eleições francesas, vai estar presente nos debates, vai estar presente em todas as candidaturas, e isso vocês não tenham dúvida, e a gente precisa esperar um pouco o resultado. Porém, estamos, infelizmente, muito provavelmente, longe de uma situação. Né? Mas veremos. Mais pitacos e considerações? Eu tenho uma notícia da semana passada que eu acho que vai de encontro... Não, da semana passada não vale mais. Pô. O programa da semana passada já foi. Não, mas é que a gente acabou esquecendo no caso, mas acho que vai de encontro... Ah, tá, você está dizendo que eu não tenho cuidado com os nossos ouvintes, é isso? Não é nada disso. Mas, enfim, um incidente que aconteceu em Tulsa, capital de Oklahoma. Os Estados Unidos vive um debate semelhante ao que acontece na Europa Ocidental e também na Europa Oriental, então a Europa como um todo. Mas no programa de hoje a gente falou mais de França e Alemanha, mas um cidadão estadunidense de origem árabe, cristã, é bom deixar claro, foi assassinado pelo seu vizinho, e durante o assassinato, testemunhas dizem que o autor, né, do disparo gritou "Dirty Arabs". Então mostra bem essa questão nos dias de hoje, né? E como você bem colocou, né, ser árabe não é sinônimo de ser muçulmano. Inclusive no nosso último Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Palestina, né, mencionamos que nós temos 500 mil de palestinos que vivem no Chile e a imensa maioria deles é cristã ortodoxa. Né, árabe é uma etnia, ou um idioma, ou uma nacionalidade, e ser muçulmano é uma religião. São coisas diferentes. Inclusive, o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. Não é árabe. E tem árabe... Árabe pode ser ateu, por exemplo. Também. Você conhece algum árabe ateu, assim, de cabeça? Eu não lembro. Não. Mas deve ter. Sei lá. O Karim Abdul-Jabbar eu sei que não é. Mas... não, até porque ele nem é árabe. Né? Ele eu falei bobagem. Quis ser engraçadão e me ferrei. Foi mal, Karim. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia de anteontem, quarta-feira, dia 24 de agosto. Turquia cruza a fronteira e faz operação militar contra Estado Islâmico na Síria. Então, contra Daesh, contra Daesh
curdos também. A Turquia atacou os curdos dentro de território sírio, mas né, sempre fica de mimimi. Eles não fariam isso. Inclusive com apoio aéreo dos Estados Unidos. E eu já falei, a situação que provavelmente vai ser a mais catastrófica e a mais entristecedora vai ser ver que os curdos, que são os que estão na linha de frente desde o início, os que não compactuam com o extremismo religioso, os que têm tropas femininas, os que têm estruturas democráticas, serão os mais prejudicados, porque vão ser bode expiatório para todo mundo nessa guerra. Isso que vai ser duro de engolir no futuro e pode acontecer, infelizmente. Né, o exército turco fez uma operação chamada Escudo do Eufrates, que atacou forças do Daesh e forças curdas, especialmente na região da cidade de Jarablus, dentro da Síria. E aí Damasco o governo sírio soltou um comunicado que, abro aspas, Damasco condena o cruzamento da fronteira turco-síria por tanques e blindados turcos em direção à cidade de Jarablus, com cobertura aérea da coalizão liderada por Washington, e considera que se trata de uma violação flagrante de sua soberania. Do ponto de vista do direito internacional, a Síria está corretíssima. Mas do ponto de vista da realidade, né, não dá para dizer em soberania nacional na Síria hoje em dia, já que você tem 29 bilhões de grupos diferentes controlando partes do território. Né? Exageros à parte, você tem no mínimo 5 grupos controlando partes do território. Além disso, nessa semana foi aprovado pelo parlamento turco o acordo que reinstaura, que normaliza as relações entre Turquia e Israel. Israel vai pagar 20 milhões de dólares à Turquia como indenização pela morte de cidadãos turcos no evento da flotilha em relação à faixa de Gaza em 2006? 2005, 2006. E o governo turco estará a responsabilidade de repassar esse dinheiro às vítimas e seus descendentes. Em contrapartida, a Turquia não vai indiciar nenhum israelense que tem vários processos abertos na justiça turca contra líderes militares israelenses desde 2012, incluindo o ex-chefe do Estado-Maior israelense. E o Netanyahu, inclusive, agradeceu o parlamento turco por isso. E hoje, sexta-feira, nós tivemos também um ataque à bomba em uma delegacia ao sul da Turquia, que matou 11 policiais, que foi reivindicado pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que é um movimento dentro da Turquia que o governo turco considera como terrorista, que ainda não sabemos, mas eu especulo por livre e espontânea cara de pau, que deve ter a ver com a operação turca dentro da Síria. E só lembrando que o John Biden visitou o Erdogan nessa quarta-feira em Ankara. É uma resposta quase imediata, né, ao encontro do Erdogan com o Putin. Né? Inclusive, eu fico muito feliz pela sua observação, porque eu não tinha ainda pronunciado a palavra Erdogan. A gente ia passar um programa sem falar Erdogan. Semana passada já tinham cobrado a gente. Então tá aí, Erdogan. Se você falar 3 vezes de frente pro banheiro do colégio e girar, ele aparece. Se a segunda-feira foi agitada, a quarta também. Coreia do Norte dispara míssil balístico de submarino. Na verdade, eu fiquei com preguiça na hora de fazer o roteiro. Eu fui só em 2 dias assim, da semana. Então, vou tirar tudo que tem aí. Brincadeiras à parte, pela primeira vez a Coreia do Norte conseguiu sucesso no lançamento de um míssil balístico de um submarino. É um míssil coreano de modelo KN-11, que aparentemente ele é muito parecido, muito parecido com um míssil de médio alcance chinês, que por sua vez era muito parecido com um míssil de médio alcance soviético, né? Assim, são coincidências impressionantes, assim. E o que isso significa? Que agora, primeiro, a Coreia do Norte ela tem mais uma plataforma de dissuasão nuclear. E você conseguir lançar mísseis nucleares de submarino é, de fato, uma proeza técnica
e também uma boa plataforma de dissuasão, porque agora eles podem estacionar um submarino ali perto do Japão e ter um míssil com pouco tempo de reação, ou então um míssil que, se fosse lançado da Coreia do Norte, não teria alcance suficiente, agora tem. Né? Se a gente quiser chutar alto, né? Se a gente quiser especular... Tem uns canais no YouTube que adoram fazer isso, né? Tipo, como seria a Terceira Guerra Mundial hoje, como seria uma guerra entre Brasil e Venezuela hoje. Se a gente quiser especular lá no alto, a Coreia do Norte pode mandar um submarino até ali a região de Los Angeles e lançar esse míssil em Los Angeles. E segundo, além de ser agora uma ferramenta a favor do Kim Jong gordinho, também é mais um fator de... né, os nossos ouvintes menores de idade, desculpe o termo, mais um fator de pode dar merda. Porque, quando eu digo pode dar merda, não intencional, mas também a sem querer, porque... Assim como é uma proeza técnica você lançar um míssil nuclear de um submarino, não é fácil você fazer isso e você fazer manutenção nisso. Então, para ter um acidente nuclear, para ter um acidente de lançamento de míssil, para ter uma ogiva nuclear explodindo por acidente, entendeu? Sabe, a chance não é pequena, ainda mais considerando que metade da marinha da Coreia do Norte, e isso quem publica a própria Coreia do Norte, quando publica suas gloriosas fotos, sigam o governo da Coreia do Norte nas redes sociais. É sensacional. Vocês vão ver, tipo, Kim Jong gordinho visitando o refeitório das crianças, é tipo um prato cheio para memes. Assim, a marinha da Coreia do Norte é um bando de lata velha da década de 60. Década de 50, se pá. Então, para dar problema é 2. Então, mas está aí a notícia no míssil lançado do submarino. Militantes do Talibã atacam Universidade Americana de Cabul. Esse ataque deixou 16 mortos. Os militantes foram mortos por forças de segurança afegãs que teriam contado com consultoria americana. Na minha cabeça, muito provavelmente foram americanos que mataram os caras, mas tiveram que passar um pano. O que, enfim, acontece. Não é um julgamento de valor. Não foi um ataque suicida, né? Foi um ataque com armas, com fuzis, a bala. E essa universidade, ela, além de ter diversos programas de intercâmbio entre... para jovens afegãos irem aos Estados Unidos... Ela é a única universidade mista do Afeganistão e uma das pouquíssimas instituições de ensino mistas no geral. Então, isso muito provavelmente que deve explicar esse ataque do Talibã, que tem ganhado cada vez mais força no Afeganistão. Lembrando que o Talibã não é próximo do Daesh, o Talibã é próximo da Al-Qaeda, e o Talibã também foi um filhote saudita e também foi um filhote da CIA nos anos 1980, lutando contra a União Soviética. Isso não é teoria da conspiração, está tudo documentado. Basta ver a foto do Ronald Reagan recebendo os líderes do Talibã, né? Você queria falar Mujahideen? Isso. Sim, que é o cara que se engaja numa jihad. Mas, bem lembrado, né? Tem os... Casa Branca, Ronald Reagan, líderes do Talibã, entendeu? Eles não conversaram sobre beisebol. Breaking news. Governo boliviano detém mais de 100 mineiros após morte de vice-ministro. Nós tivemos uma situação bastante trágica, bastante brutal assim na Bolívia, que o vice-ministro do interior, o Rodolfo Illanes, foi enviado pelo governo para negociar com mineiros que estão protestando há 5 dias na região de Panduro, que fica no oeste do país. Esses mineiros... Panudo. Panudo? Panudo. Então a Folha errou. Não, Panduro. Então você que errou, menino Neymar pra você. Eles estão protestando por negociações sindicais e eles fecharam rodovias, fecharam acessos. O vice-ministro do interior, o Rodolfo Illanes, foi enviado à região para negociar, porque ele já foi um líder sindical dos mineiros. Ele foi sequestrado pelos mineiros. Inclusive, quando ele foi sequestrado, publicaram um vídeo na internet e ele dizendo que está tudo bem, estou aqui com os companheiros, e ele foi
praticamente é uma visão horrível, né? Mas ele foi linchado. Ele foi linchado, ele foi espancado até a morte e seu corpo foi abandonado na estrada. É uma situação completamente brutal que fez com que o Evo Morales usasse o exército para reprimir. De acordo com o ministro da Defesa boliviano, tem 120 detidos, os cabeças do grupo já foram identificados e esse ato não ficará impune. Um ato bárbaro e de uma pessoa que estava ali para negociar e que já foi integrante, sabe? Não que isso justificasse em outro caso, mas assim, não faz sentido uma pessoa vir negociar com você e você bater nessa pessoa até a morte. E de acordo com a agência de notícias Infobae, já são 3 mineiros mortos também. Pela reação. Não, durante esses protestos. Tá. Já são 3 mineiros mortos de quarta-feira até hoje. Mas é uma situação muito bárbara ali na Bolívia. E eu já tive a oportunidade de conhecer uma mina por dentro, na Bolívia, em Potosí. E as condições de trabalho dos mineiros são muito ruins. Isso porque o guia leva você para um passeio turístico, ali no Cerro Rico, em Potosí, mas fico imaginando em regiões como essa de Panduro, que fica próxima de Oruro, perto de Cochabamba também, quão piores não são das que eu conheci. Você pegou para gringo ver, né? Então... E mesmo assim era muito difícil assim, imaginar aquelas condições de trabalho. Falando em metais preciosos, parece, né, que o Brasil ganhou um título inédito aí e pela liderança do nosso capitão, mandou a gente engolir, bateu boca com a torcida, enfim. Eu só quero saber se o 100% Jesus, ele segue aquele versículo: dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus. Lembrando, né, que o Matias, antes de ser um estudante da América Latina, foi um estudante da Bíblia. Né, mas não temos menino Neymar essa semana, né, não temos uma barrigada grande assim na imprensa. Porém, né, o Neymar falou: vão ter que me engolir. Eu só quero saber se o leão da Receita Federal ouviu isso. Eu tinha mandado uma notícia para o Felipe também durante a semana. Parece que o Phelps vai ter que pagar... Acho que é $120 mil de impostos por conta das medalhas que ele ganhou. Na verdade, é por conta das premiações em dinheiro do Comitê Olímpico, né? Mas, assim, mas também o Phelps, tipo, ele, vou ali no Rio ganhar 29 medalhas, entendeu? Aí ele espirra, ganha uma medalha. Aí, mas ele paga imposto em cima da premiação. Sabe uma coisa curiosa que eu li outro dia? Né? Uma pessoa que é muito famosa, é muito querida, né? Uma das maiores comunicadoras da história, né? É a Oprah. Né, dos Estados Unidos. E ela ficou muito marcada, né? Tem os memes, os GIFs e tal, né? Ela dá vários prêmios para a audiência dos programas dela, né? E muitas vezes era carro, né? Uma vez por semana acho que era carro, né? You get a car, you get a car, you get a car. Só que assim, a pessoa recebia o carro, só que ela tinha que pagar o imposto sobre o carro. Então muita gente que ia no programa da Oprah, especialmente as pessoas que iam de comunidades mais carentes e tal, elas vendiam o carro para pagar o imposto em cima do carro e ficavam com um dinheirinho extra. Mas e aí muita gente criticava dizendo que era sacanagem da Oprah, né? Porque tipo, ela não dava o carro, você tinha que pagar o imposto em cima. Óbvio, o carro valia mais do que o imposto, mas eu lembrei dessa história. Mas enfim, um abraço para a Oprah. A Simone Biles falou que o Phelps ensinou ela como colocar diversas medalhas no pescoço de uma vez. Não, essa é outra. Daqui a 8 anos ela vai, tipo, trupicar nas medalhas dela em casa, né? Vamos passar para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Felipe, quais são os peões isolados da semana?
Então, eu inicialmente, como um pouco né, a gente recebeu às vezes algumas cornetagens por isso, mas é um ato simbólico, tá, gente? Né? Quando a gente manifesta solidariedade às vítimas de terremotos, porque a gente não pode fazer muita coisa, a não ser, por exemplo, quando a gente divulgou a iniciativa em relação às vítimas do Equador, ou então divulgar os serviços consulares brasileiros para quem tiver amigos ou parentes lá. Eu ia colocar o peão isolado para as placas tectônicas. Sério, mas o peão isolado hoje vai para os mineiros bolivianos, porque isso é inaceitável, uma conduta inaceitável, ainda mais se você faz isso, sei lá, no governo do Saddam Hussein, dá para compreender. A gente pode até discutir se o Evo é autoritário ou não, mas a Bolívia, ao menos hoje, é uma democracia. E aí o cara vai lá negociar direitos trabalhistas com você. Um ex-companheiro. E você espanca o cara e deixa o corpo dele jogado, sabe? Então, né, o peso isolado vai para os mineiros bolivianos que fizeram isso. E o peão promovido, falando em justiça da forma como tem que ser feita. E justiça da América Latina, né? Você pegou bem a simetria, né? Vai para a justiça argentina, que condenou 28 pessoas à prisão perpétua nessa semana por crimes contra a humanidade, no chamado caso La Perla, que iniciou antes, inclusive, do golpe de 76. Era um esquema que já mencionamos em vários programas, tá? Falamos também disso no Fronteira sobre a Argentina, que era um centro de detenção clandestino e que originou uma grande rede de tráfico de crianças e de bebês, inclusive recém-nascidos. Né? Por isso que na Argentina nós temos as mães da Praça de Maio e hoje as avós da Praça de Maio, pessoas que buscam seus descendentes. Houve a criação de um esquema sistemático de tráfico de crianças que antecedeu e foi durante a ditadura argentina. Inclusive, um dos condenados é Luciano Benjamín Menéndez, que hoje está com 89 anos, que já foi condenado a outra 10 prisões perpétuas. Ele é um ex-general que comandou ações de repressão da ditadura e também esteve envolvido no esquema de La Perla. Vamos passar agora para as dicas da semana. Dicas culturais da semana. DJ Muzz. The Almighty. DJ Muzz. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, como temos 25 anos aí do primeiro acesso à internet, a minha dica cultural é um filme que foi feito para a TV, mas é um bom filme, foi candidato lá aos prêmios de filme feito para a TV. Tem alguns filmes feitos para a TV que são muito bons. Esse é da TNT, que é o Piratas do Vale do Silício, que conta a rivalidade, a história, digamos assim, da Apple e da Microsoft, a disputa entre Bill Gates e Steve Jobs. O nome do filme vem do fato de todo mundo se sacanear ali. A Apple sacaneou a IBM, que sacaneou a Xerox, que sacaneou a Microsoft, que, enfim, assistam o filme Piratas do Vale do Silício. Inclusive, se você gostava da série ER, que passou no Brasil como Plantão Médico, né, um dos astros da série, o que fez a ponta no Friends junto do George Clooney, ele é o Steve Jobs. Entendi. A minha dica cultural é o primeiro episódio da primeira temporada de Chef's Table, um documentário sobre chefes de cozinha. Esse episódio trata do Massimo Bottura, que é de Modena, na Itália, uma cidade que sofreu com os terremotos no começo da década passada, e o Massimo, usando da popularidade dele, ajudou os produtores de queijo da região, que tinham tido sua produção comprometida por conta do terremoto. Então, foi um exemplo de como a cozinha pode ser, pode desenvolver uma ajuda social. Então, ele acabou salvando a indústria do queijo parmegiano reggiano de Modena. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que contribuem para salvar a indústria do queijo Minas aqui no Brasil, inclusive.
muito bacana também. São todos gordos, inclusive. Considerações finais, Felipe? Um abraço para todos os nossos ouvintes, que tenham um bom fim de semana, que tenham uma boa vida, né? A música de encerramento você vai anunciar, mas, né, é de um nascido em Zanzibar, e você não sabia que ele nasceu em Zanzibar. Sabia. Novidade para mim. Eu que trouxe essa informação para você. Sabe onde eu adquiri essa informação? Na finada revista da 89, a Rádio Rock. Ô, louco. De quando eu tava, tipo, na 8ª série e vinha com um CD que era, tipo, uma coletânea, assim, né? Porque ainda não tinha MP3, né? Esses jovens de hoje, né? A gente comprava música na banca de jornal, isso é verdade. E tinha... E a revista da 89 era muito boa, inclusive. E ela fazia umas... Óbvio, é coisa que hoje você vê tudo sei lá, na Wikipédia. E foi lá que eu descobri que Fred Mercury nasceu em Zanzibar. Com qual nome de... Farouk Bulsara. Opa! E filho de um diplomata britânico, né? Por isso que ele é britânico. Mas meu encerramento é esse, um abraço a todos. Infelizmente, vários recados, várias mensagens estão atrasados, me desculpem. Está cada vez mais atrasado. E como diria Tebilu, busquem conhecimento. Então vamos encerrar com Fred Mercury e Montserrat Caballé cantando Barcelona, que também nos remete à Olimpíada de 92, mas no caso essa versão é de 1988, ou seja, 4 anos antes dos Jogos Olímpicos na cidade catalã.